Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que aborda o poder das palavras, com direito e literatura. Na Ordem do Discurso, que é um livro famoso do Michel Foucault, ele questiona o que é um sistema de ensino senão a ritualização da palavra, senão a qualificação e uma fixação de papéis para os sujeitos que falam, senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso, senão a distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e saberes. Isso se aplica, por exemplo, ao sistema político, ao sistema judicial? Bem, isso é o que a gente vive todo o tempo, né? Não é por acaso que Hitler só teve sucesso porque tinha um Goebbels, né? Quer dizer, que sabia como utilizar bem as palavras e as imagens, né? Então, isso que Foucault traz, eu penso que nós estamos sempre nos debatendo com isso, quanto essas ordens que vêm com linguagens objetificadas, que supondo que essa classificação, essa nomeação, dá conta de toda coisa, né? Então nós vemos isso de modo mais próximo. Se a criança é agitada, né, ela tem tal síndrome e tem uma medicação que vai corrigir essa síndrome, né? Ou seja, alia o discurso com o laboratório, com uma partícula que foi isolada, né, que se aplica mais ou menos, e aí está resolvido o problema, né? E agora, o que se passa com esta criança, né, o que eu tenho experienciado, uma criança que é chamada de déficit de atenção, etc., etc., ela vem no consultório e senta, conversa com ela e a agitação passa, né? Veja, o que se passou, né? O que acontece? Então... a palavra aí funciona, nesse caso, como uma espécie de leito de Procusto. Exatamente. Fecha. A palavra que produz aí uma alienação e uma dominação terrível. O sujeito não fala mais como ele pensa, ele não nomeia como isso lhe vem da sua experiência. Ele toma uma nomeação prêt-à-porter, né, está aí, e simplesmente veste essa roupa que não lhe serve muito bem, mas corta o que está demais, que é ele mesmo. Falar em prêt-à-porter, o discurso jurídico hoje, nesses tempos de Google e fragmentação, prêt-à-porter, prêt-à-parler, prêt-à-penser, né? Fica tudo prontinho, né? Tá tudo enlatadinho, manuais jurídicos, resumo do resumo do resumo. E o interessante, tudo isso nós fazemos através das palavras, né? Claro. Até o momento em que, eu estou lembrando de dois textos que eu gostaria de referir, um deles, duas situações assim, bem pontuais. Um deles é O Prisioneiro, do Érico Veríssimo, que nós vimos num programa faz pouco tempo. Há um episódio no Prisioneiro em que a professora conversa com o tenente e o tenente diz assim, as palavras, que magia, que força tem as palavras. E ela diz assim, cuidado, né? Porque é pelas palavras que os ditadores e os demagogos nos dirigem e nos governam e nos submetem. Né? Quer dizer, a força das palavras também faz isso. O poder das palavras também faz isso. Segunda situação, também literária, Ensaio sobre a Cegueira. Isso não está no filme, está apenas no romance. Quando a mulher do médico vai à casa do escritor cego. Encontra o escritor cego que está lá tentando narrar o que ele viveu. E aí há uma discussão entre os dois e ela diz para eles, nós temos palavras demais, nós temos adjetivos demais. Assim, e nisso nós nos perdemos. Nós gastamos as palavras e nos perdemos. E essa é uma das chaves de leitura para nós entendermos a cegueira branca do Ensaio sobre a Cegueira. O excesso de palavras. Excesso de palavras e o que o Mário falava antes é como no direito. Os CIDs e os prêt-à-porters enquadram as pessoas, né, e criam... E emudecem. E emudecem. Essa questão que vocês levantavam é de extrema relevância no direito, né, principalmente quando nós falamos nesses tempos, como eu disse, fragmentários, né,
de que palavras e coisas já não têm muita importância e se começa a nominar como se quer. Pois é. Esse é um problema. A dispensa daquilo que Hegel chamava do esforço do conceito, né? Então eu recebo já tudo pronto, customizado, e eu não tenho mais o esforço de pensar as questões por mim mesmo, vamos dizer assim, né? Que era uma máxima do iluminismo, sapere aude, ousa fazer uso do teu próprio entendimento sem a condução de outrem, sem a tutela de outrem. Essa forma de estudo ou de acesso ao conteúdo é uma forma tutelada, heterônoma. O sujeito ele não se apropria, vamos dizer assim, reflexivamente do conteúdo. Mas eu tenho um exemplo rápido. Veja, uma amiga minha um dia me explicou, ela gostava muito da neurolinguística. Eu não conheço a neurolinguística, mas vou trazer a versão dela. Eu perguntei, mas o que é a neurolinguística? Ela disse, eu não sei, é muito bom. Eu disse, sim, mas o que é a neurolinguística para ti? Ela disse, olha, é muito bom, porque a gente vai lá e a gente não precisa falar. Maravilha, que genial. Não precisa falar nada de si. Tá certo. E vejam como o não falar ou a economia de palavras demais, há muitos movimentos no judiciário em querendo diminuir, e o Mário vai se apavorar com isso, mas e a Henriette, para nós não é surpresa, né, Drayton, que é limitar em 10 páginas, por exemplo, uma petição. Mas só um pouquinho. Ou em 5 páginas. Você, ou não pode dizer, tem que ser tudo sucinto, assim. Mas, Lênio, eu dou aula para diversos cursos. Talvez no futuro seja um Twitter. Já tem direito tweetado. Agora surgiu eu brincava que um dia surgiu um livro de direito mastigado. Não é que surgiu um direito mastigado, alguém escreveu. Dando as ideias. Eu dei as ideias e não é que já tem direito tweetado, agora direito mastigado. Eu disse, eu vou fugir para as montanhas. Vai ter a petição tweetada também. Exatamente. Você manda no Twitter. Vai. Quantos caracteres? Nem sei quantos. 140. Aí tem a petição. Mas, na verdade, a gente tem as duas coisas, porque eu dou aula para alunos de diversos cursos, né? Engenharia, administração, direito. E aí o que a gente observa é o excesso de palavras do estudante de direito. Então, assim, o que ele consome? Ele consome esse manual o menorzinho possível. É o resumo do resumo do resumo. Mas na hora de escrever, é uma verborréia. Eles dizem e redizem. E quanto mais escrevem, mais cometem erro. Não se aprende mais a usar as palavras que nem tu referias há pouco, né? Então, existe instituído essa ideia, essa cultura de que no direito tem que se escrever muito. Tem um poema que diz que fizesse com a palavra que lhe foi dada, né? A gente falou antes, né, do Eugênio. Do Eugênio de Andrade. Eugênio de Andrade, que fizesse com a palavra que foi dada. Português. Que você fez, que fizesse com a consoante, mastigaste a vogal, quer dizer, o que fizesse com a palavra, né? Agora, tu falavas antes da sentença, evidentemente que quando nós lemos uma sentença, ali já está presente, tendo consciência ou não o juiz, está presente uma visão das coisas, uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela se expressa linguisticamente. Claro. Sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo, aquele que exarou a sentença, ele está fazendo o uso, está expressando a sua visão de mundo. Só que esse é o problema. A sentença não pode ser expressão do mundo dele. Ele tem que estar vinculado a alguma coisa. Gostei muito do que o Mário está ajudando aí, que eu estou fazendo um texto sobre isso agora, e o Drayton sabe que é meu confessor, meu companheiro de discussões, e o Drayton, e é isso que tu falaste sobre o gozo, dessa questão. Depois eu quero conversar mais a miúde sobre isso. Eu gostei muito da... Tem que rever o filme do Hitchcock. Em inglês é A Confissão, né? Tem outra tradução em português. Porque o padre que recebe a confissão do assassino e ele não faz uso nenhum disto, do que ele sabe. Aí tem uma... O Drayton, como é que é aquela tua que tu dissesse um dia num congresso?
que também o confessor, ele... Ah, sim. Como é que é? Os confessores clássicos, em Porto Alegre mesmo, os mais antigos, diziam, uma pessoa foi se confessar e o confessionário ainda não permitia ver o confessor. Depois da confissão, a pessoa perguntou, como é que é o seu nome, padre? Aí ele disse, confessor não tem nome. É isso. Fecha com essa questão. Que é exatamente, neste lugar, não fazer uso nenhum disso, uma abstinência. Claro. Só uma final aí, o Stephen Georg, que é um poeta que a gente gosta muito também, que tem um poema, né, que o Gadamer trabalha muito, né, que é, e o Heidegger também, que nada seja onde fracassa a palavra, né? Kein Ding sei, quer dizer, nenhuma coisa seja, wo das Wort gebricht, onde a palavra quebra, né? Onde ela fracassa, né? Onde ela, né? Até a tradução fica complexa, mas é lindo isso, né? Que resume um pouco, acho que poderíamos resumir, se nós fôssemos resumir isso que nós falamos tudo, seria um bom resumo, né, do Stephen Georg, né? Que nada seja onde a palavra fracassa. Fantástica a frase. E nós não conseguimos dizer o mundo totalmente através do nosso discurso, através das palavras, mas nós conseguimos nos aproximar um pouquinho. Ser que pode ser compreendido é linguagem, e que na psicanálise vão dizer que o real é o que sobra, não pode ser dito. Isso. E isso é a dimensão do trágico na existência humana. Isso é que está na tragédia grega, em Shakespeare, em Freud, na literatura, que há uma cisão, que é a diferença ontológica em Heidegger, em que algo sempre nos escapa. A impossibilidade da plenitude, né? Exatamente. E não adianta, a palavra também não é plena Não e é não nos plena. dá essa plenitude. Mas Embora tenha gente que acredite que sim, que sendo detentor da palavra... Que graça teria, né? Que graça teria e seria melhor viver sem ela? Não, vamos viver Eu gosto da metáfora do mapa, na precariedade. Né? Eu gosto da metáfora do mapa aí, né? Se o mapa abrangesse tudo, não seria mais um mapa. Ele é só uma representação. E não teríamos por que conversarmos, né? Exato. Poxa, muito obrigado, Henriette, muito obrigado, Mário, muito obrigado, Drayton. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura ou no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Não consegui perguntar para vocês quais os livros que poderiam ter trazido e não trouxeram, porque só podia trazer um ou um conto. Eu não consegui porque nós nos empolgamos e o tempo foi passando, mas de todo modo quero cumprimentá-los e esse é um tema que nos é muito caro pelas coisas que nós fazemos, que nós escrevemos, que nós lemos e temos a oportunidade de passar isso para todo o Brasil com todo o carinho do Oiapoque ao Chuí. Até mais.